O QKZ-Can é um fone intra-auricular fruto de mais uma colaboração do famoso reviewer HBB com a fabricante chinesa QKZ. Se não me engano, a terceira dessas collabs que rendeu esse fone que custa $40 e traz uma configuração não tão comum assim, com dois falantes dinâmicos por lado, sendo que um deles atua ali meio que como se fosse um subwoofer. Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e eu vou falar pra vocês o que eu achei do QKZ-Can. E o que eu mais gostei nele é que é um fone bem feito e bastante ergonômico, além do design de bom gosto. Ele tem graves com um ronco muito legal, que quando aparecem são muito massa. Ele se passa facilmente por um tuning de referência ali, eu vou falar mais detalhadamente na parte do som. E o que eu menos gostei nele é, sinceramente, a moeda que vem no kit aqui, ela é meio desnecessária, é meio que um bitcoinzão. E o QKZ-Can vem nessa caixinha aqui, que é até um pouquinho grande para a faixa de preço dele, é bem detalhada, a caixa bem feita, rebuscada no geral. E ela é pesadinha, tá? E vocês vão descobrir que a maior parte do peso está nessa moeda que veio aqui, é tipo insígnia. Eu fiquei zoando no unboxing que é um Tazo, mas pode ser um Bitcoin, pode ser uma Ethereum, pode ser qualquer coisa. Mas é uma moeda aí decorativa, comemorativa, sei lá. É bem feito, tá? Bonita pra caramba, inclusive, assim, bem vistosa. Ele vem com um jogo de ponteiras relativamente simples, tá? São só 3 pares de ponteiras desse tipo aqui, que inclusive não é tão comum assim, e só. E com essa casezinha que eu vi muita gente zoando, falando que parece uma casquinha de ovo e tal, uma saboneteira. Realmente parece uma saboneteira, tem o tamanho certinho de um sabão, inclusive, mas ela protege bem, tá? Ela apesar de não ser muito grossa e tal, é um plástico bem rígido que protege bem. Faltou só um acolchoadozinho aqui dentro para evitar de o fone arranhar. O cabo dele é um pouquinho polento, tá? Ele é um pouco melhor do que um cabo de KZ, por exemplo, mas aí, vocês podem ver que ele já meio que embolou aqui. Então ele é um pouquinho embolento, mas é ok, é um cabo leve, relativamente confortável de usar, não tive problema com ele, mas é embolentinho, sabe? Ele embola sozinho, sem ninguém perceber. E o fone em si, eu gostei da fabricação dele, ele lembra muito o Exa, o Truthear Exa, que é um fone inclusive bem mais caro, tem um formato parecido, eu não sei se ele é feito em impressão 3D igual o Exa, mas parece, tem uma pegada de resina assim. O bocal dele, que é um pouquinho largo, tá vendo? Pode ser que para algumas pessoas aí com orelhas menores, canais auditivos menores, isso aqui incomode um pouco, tá? A conexão dele é QDC, que já não tá tão comum assim, né? Você encontra mais fones da KZ, da CCA e agora nesse QKZ-Can. E aqui a gente tem a faceplate dele, que não tem nada de muito rebuscado, tem tipo um borrachado aqui e esse detalhezinho em metal. Mas assim, para a faixa de preço eu achei que é um fone muito bem construído no geral. Poderia, em vez dessa moeda aqui, ter trazido um jogo de ponteiras melhor ou um cabinho mais interessante. Ele é um fone que a princípio é bastante sensível, são 117 dB por miliwatt, então assim, tocaria de qualquer dispositivo, só que ele tem somente 10 ohms de impedância. Ele pode ter algum problema ali de descasamento de impedância com fontes muito simples, né? Por exemplo, amplificadores que são híbridos ali, com tubos e tal, isso não vai dar certo com ele, mas assim, via de regra ele vai tocar tranquilo de qualquer pinguelo aí, de praticamente qualquer smartphone, de boa. E como eu falei, a ergonomia dele é excelente, ele tem um design ali feito naquele esquema de impressão 3D em resina, e eu achei o formato dele bem legal, para mim serviu muito bem, tem um bocal de tamanho bom ali, intermediário, que não é exagerado e nem fino demais que não retenha nenhuma ponteira, então assim, achei muito bem acertado. E apesar dele ter esse design com uma abertura maior que normal na traseira, o isolamento do Can é mediano, eu daria uma nota 2,5 e numa escala de 1 a 5 tá ok. Só o cabo dele, que apesar de leve, é meio embolento ali, mais simplinho, sabe? Mas não é desconfortável não, só que ele sofre de embolamento espontâneo. E agora bora falar do que interessa, o som do Can. Mas antes de mais nada, me ajuda aí, né? Deixa um likezão esperto, se inscreve aqui nesse canalzinho lindo. E falar sobre o som do Can é relativamente simples, porque ele é algo como uma mistura de alguns fones que passaram por aqui há pouco tempo. E ele tem muito desse tuning que está cada vez mais comum em fones Hi-Fi. Então assim, para sintetizar, esse QKZ soa para mim como o que eu chamaria de neutro com benefícios, porque ele se passa tranquilamente por um fone neutro na maior parte das situações, com médios ali que a gente pode considerar sim de referência, mas com um incremento muito bem colocado na região subgrave, acho que fruto desse subwoofer dele, mas que se difere um pouco daquele bass boost que vem sendo implementado em diversos fones Hi-Fi aí, principalmente na tiragem mais recente. Então vamos falar detalhadamente desses graves dele, que eu acho que pode ser um chamariz
feliz para muita gente. E primeiramente ele é um fone que está longe de ser um bass head, que são aqueles fones com a predominância ali geral das frequências mais graves no equilíbrio tonal, e definitivamente não é o caso aqui. Então se a pessoa chegou aqui procurando um fone bass head, já não vai ser sua praia. E ele também não é um fone que soa como um bass heavy, como muito desses planares aí mais modernos, tipo o Let's Stewart S12 ou um Timeless e companhia, tampouco como o Unique Melody Master ali, que tem graves um pouquinho mais bem colocados. Mas o lance aqui é que aparecem esses graves em algumas situações com um ronco às vezes que é inesperado, mas em muitos casos essa região grave, sobretudo a média grave, se aproxima bastante de algo que eu consideraria neutro. Então não espera que aquele punch de médio grave, né, de fones mais bass head ou graves mais enérgicos, só que a ênfase nos subgraves existe e muitas vezes ela se mostra, sobretudo em gêneros ali que tem muita coisa nessa região, como eu sempre cito aqui, um dubstep fodão, um EDM, um hip hop, fica bem interessante nesse fone, só que ele pode decepcionar para quem está esperando aquela pancada maior de médios graves, sabe, aqueles graves mais cheiões, mais pancadaria mesmo. E tem um porém para mim nessa apresentação de graves dele, que em músicas que justamente abusam muito de subgraves, ele acaba ficando um pouquinho pesado, sabe? É como se soasse mais lento mesmo, perdesse a textura. Eu realmente não sei se isso é causado por alguma interação ali entre o falante, né, do subwoofer com o outro falantinho menor desse fone, mas o fato é que ele tem um roncão que dá gosto, mas quando ele aparece, ele acaba mostrando ali uma textura que meio que destoa da apresentação geral de graves dele, sabe? É tipo assim, ele tem graves mais ou menos corretinhos ali, legais, mas quando aparece isso, dá uma sei lá, cara, fica diferente. Isso se mostra bem na música Beijing, do Ashkabad, que abusa de graves ali, principalmente subgraves nessa gravação, e quando vem um roncão de baixo ali, junto com a batida da música, parece que dá uma perdida ali na textura, sabe? Você perde quem é quem, a definição fica pior do que normalmente ele mostra, sabe? Em termos técnicos, ele é capaz de mostrar um detalhamento legal, em boa medida ali, e tem uma distribuição de instrumentos meio horizontal, sabe? Com o que está posicionado mais no centro ali, soando meio que entre os olhos, e o que está esquerda e direita, ele se separa meio estéreo, assim, sabe? Ele não chega a ter uma percepção de profundidade. E por fim, fora os graves, esse fone acaba se passando ali, né, meio que por uma referência, com a apresentação de médios e agudos que para mim soou bem próximo do que consideraria neutro. É algo que chega a ser quase estéreo, sabe? No estilo ali Truth Ear Exa, por exemplo, com aquela pegada que é bastante correta ali, mas que não empolga muito em nada. E no geral ele é bem correto, bem certinho, com timbres de médios ali de boa qualidade, e eu sinceramente não percebi nenhuma anomalia aqui, nada que tire ele desse lugar, sabe? Bom, gente, bora então concluir. O QKZ-Kan, nesse patamar de preço, é um fone que reúne bastante qualidades. Eu achei bem interessante em diversos aspectos, tirando aquela moeda maluca que vem na embalagem. E eu acho que esse lance de colocar dois falantes, um funcionando como subwoofer, veio lá do Truth Ear Zero. Eu acho que o Crinacle fez uma parceria lá com a Truth Ear para tunar esse fone, e rolou até uma propaganda, né? Um fone com um subwoofer e tal, o que isso pode fazer. Na prática, os fones híbridos já fazem isso, né? A gente tem falantes dedicados para graves, médios e agudos, então assim, de certa forma, isso é algum marketing, mas ficou um pouco diferente essa implementação. Você vê que os graves ali, eles têm uma concentração mais gordinha ali no subgrave, sabe? E acaba até se misturando um pouco. Eu não sei bem como é que é a implementação do crossover desse sistema, né? Não sei se ele usa um crossover parecido com o de um subwoofer mesmo, que só separa as frequências mais graves ali pro subwoofer, igual um sistema de home theater, por exemplo, e deixa o outro falante tocar tudo e acaba misturando ali no final, né? Na base do espectro, acaba misturando um pouco da resposta de um falante com o outro. Mas o fato é que no quadro geral ele é um fone muito bom. Eu achei que ele trouxe uma shell surpreendentemente bem feita, assim, bem acabada. Tem uma ergonomia muito legal. Eu achei o acabamento também de bom gosto. Apesar de o cabinho não ser muito legal ali, sabe? Ele é ok, confortável, mas é embolento pra caramba, sabe? É um cabinho muito simples e chumbreguinha. E o som dele é muito legal nesse patamar de $40, apesar dele não trazer grandes qualidades técnicas, né? Existem fones aí nesse patamar com qualidades talvez superiores, mas eu achei que em termos de tonalidade ele é muito bem acertado, porque ele realmente funciona assim, ele funciona como um fone neutro com subwoofer, que quando você tem um ronco ali, uma pegada mais de subgrave, ele aparece, mas que no quadro geral ele soa bastante de referência, sabe? Igual eu comentei, ele é quase estéreo em alguns aspectos, então é aquele fone que não empolga muito ali, não tem médio, não tem um rock ali que você bota de médios que vai te empolgar, sabe? Ele é mais ou menos corretinho, mais ou menos certinho, então eu acho que para quem está procurando um fone que tenha um quadro geral de médios e agudos bem certinho, assim, bem, que eu diria bem de referência, mas que de vez em quando quer um subgrave ali mais porrada e tal, acho que pode ser uma excelente opção. Eu talvez não recomendaria ele tanto para músicos assim, para usar como retorno, porque o isolamento dele, pelo menos para mim, não ficou tão bom. Ele tem uma abertura maior na traseira ali, eu acho que isso contribui bastante para esse isolamento não ser excelente, mas esse é mais uma colaboração lá com a HBB que eu achei muito bem sucedida,
todos os fones dessas colaborações dele com as marcas eu achei muito bons. Esse é mais um deles e no patamar de $40, sem dúvida é um fone altamente recomendável. E o Khan foi enviado pela Linsou Audio, que não pediu para falar bem ou mal, nem disse nada que pudesse tendenciar o que eu estou dizendo aqui. Aqui vocês estão vendo somente as minhas sinceras opiniões. Muito obrigado, Linsou. E essa foi minha opinião sobre o QKZ Khan. Quem curtiu, deixa o joinha, quem está gostando do trabalho, considera se inscrever aqui no canal. Um forte abraço para vocês, até o próximo vídeo e valeu!